Imagine se a partir de hoje, nada nem ninguém pudesse mais roubar sua paz. Gritos, atrasos, críticas, gente difícil, passado mal resolvido, tudo acontecendo. E você inteiro. Parece distante? Não é. O problema é que a maioria vive reagindo, não escolhendo. Vive como se o mundo tivesse um controle remoto emocional sobre ela. Hoje, eu vou te mostrar como tomar esse controle de volta. Este vídeo é sobre aprender a não ser mais afetado por nada. Não porque a vida vai ficar perfeita, mas porque você vai ficar mais forte que ela. A maioria das pessoas passa a vida tentando controlar o externo. O que o outro fala, o que o outro posta, quem responde, quem não responde, quem gosta, quem não gosta. Mas quase ninguém aprendeu a controlar o único território que realmente possui, a própria mente. E é por isso que vivem cansadas, carregando mágoas que nem eram para elas, ofendidas por coisas que nem eram pessoais e esgotadas por brigar com o que já aconteceu. Hoje você vai ver o contrário, como viver em paz mesmo quando o mundo não colabora. E não é papo de pense positivo, é filosofia antiga, testada na dor, traduzida para a vida de hoje. São 7 lições estoicas que, se você aplicar, vão te tirar do modo reativo e te colocar no modo senhor de si. Presta atenção, porque em cada lição eu vou te mostrar a virada, o jeito que a maioria reage e o jeito que quem tem paz reage. Você já percebeu como a maioria das discussões, arrependimentos e dores emocionais que enfrentamos poderiam ser evitados se tivéssemos esperado apenas alguns segundos antes de reagir? É nesse instante invisível, entre o que acontece e o que fazemos, que mora o poder mais esquecido do ser humano, a pausa consciente. A mente impaciente quer resolver, quer responder, quer se defender. Mas o sábio, o que domina a si mesmo, entende que o verdadeiro poder não está em reagir rápido, e sim em responder com clareza. Imagine-se num momento de tensão. Alguém te provoca, uma mensagem chega com um tom que te irrita, ou um problema inesperado surge. Seu corpo reage antes da razão. O coração acelera, a mandíbula se contrai, a raiva sobe. É o instinto animal, a amígdala assumindo o controle. Nesse ponto, a maioria das pessoas se torna refém da própria biologia. Elas falam sem pensar, agem sem medir e depois passam horas tentando consertar o que disseram em segundos. O estoicismo nos ensina que autodomínio não é reprimir emoções, é observar o impulso sem se tornar ele. Epicteto dizia que não é o que acontece que te perturba, mas a opinião que você tem sobre o que aconteceu. Essa frase resume o primeiro passo da liberdade mental, perceber que há uma escolha entre o estímulo e a resposta. Quando você pausa, mesmo que por 3 segundos, você dá espaço para o seu cérebro racional, o córtex pré-frontal, assumir o comando e decidir o que realmente importa. E nessa pequena brecha, nasce a paz. Não é uma fuga, é uma vitória silenciosa. A neurociência moderna confirma o que os antigos já sabiam. A pausa é uma forma prática de sabedoria. É quando você respira fundo e permite que a emoção se dissolva como uma onda que vem forte, mas logo se desfaz. Quando você observa, em vez de se lançar no mar revolto, percebe que a fúria era só espuma. O impulso quer ação imediata, a consciência quer coerência. E quando você escolhe a consciência, você deixa de ser uma marionete emocional e passa a ser o roteirista da própria vida. Pense em quantas situações teriam sido diferentes se você tivesse esperado apenas alguns segundos antes de reagir. Uma discussão que não teria virado briga, uma mensagem que você não teria enviado, uma decisão tomada com calma e não com raiva. O autocontrole não é ausência de emoção, é maturidade emocional. É quando você entende que, no fim, nem sempre vale vencer a discussão, vale não perder a paz. Então, da próxima vez que sentir o sangue ferver, lembre-se, o tempo que separa a sua reação do seu domínio é o mesmo tempo que separa a impulsividade da sabedoria. Respire, observe e escolha, porque a primeira vitória de uma mente tranquila não é sobre o mundo, é sobre o próprio impulso. Poucas coisas drenam tanto a energia quanto o hábito de interpretar tudo como uma ofensa pessoal. É um fardo invisível, viver acreditando que cada gesto, silêncio ou olhar alheio
carrega uma intenção contra você. Essa forma de pensar transforma a vida num campo minado emocional e o mundo em um inimigo. O estoicismo nos liberta dessa prisão ao revelar uma verdade desconfortável, porém libertadora. A maioria das pessoas não age por você, mas a partir de si mesmas. Pense na última vez que alguém te tratou com frieza, te ignorou ou lançou um comentário ácido. A primeira reação da mente reativa é se sentir atacada. O que eu fiz? Por que me tratou assim? O ego precisa de explicação, de culpa, de causa. Mas quando olhamos sob a ótica estoica, percebemos algo mais profundo. As ações dos outros revelam o estado interior deles, não o seu valor. Uma pessoa rude está transbordando impaciência. Uma pessoa fria está protegendo suas feridas. Uma pessoa crítica está refletindo suas próprias inseguranças. O que sai de alguém diz respeito àquele alguém. Quando você entende isso, o mundo muda de cor. A ofensa já não entra com tanta força. A palavra atravessada perde o veneno. Você passa a ver o outro como alguém em luta, e não como um inimigo. É nesse ponto que nasce a verdadeira liberdade interior, a de não reagir conforme o humor alheio, mas conforme a sua consciência. O julgamento dos outros não tem poder sobre você, a menos que você o aceite como verdade. Epicteto dizia: se alguém te despreza, o problema não é você, mas a opinião dele. Essa percepção simples desmonta o mecanismo da ofensa. Porque se o que o outro diz é apenas reflexo da visão limitada que ele tem, por que permitir que isso defina o seu valor? Quando você para de levar tudo para o lado pessoal, você se liberta do espelho distorcido dos outros e passa a enxergar com seus próprios olhos. Imagine a serenidade de caminhar por um dia inteiro sem absorver nada que não te pertence. Uma crítica chega, você observa e deixa passar. Um olhar atravessado, você compreende e segue. Nenhum desses fragmentos toca o centro da sua paz. Isso não é indiferença, é maturidade emocional. É saber que a sua identidade não está nas palavras que ouve, mas naquilo que escolhe acreditar. Então, quando alguém te ferir com gestos ou palavras, experimente repetir em silêncio: no fundo, isso não tem nada a ver comigo. Deixe que essa frase ecoe dentro de você até o peso se dissolver. Cada vez que você faz isso, constrói uma muralha invisível de serenidade. Uma fortaleza que não precisa de defesas, porque nada a invade. E é nesse ponto que você descobre a mais pura forma de poder, a capacidade de permanecer em paz, mesmo quando o mundo tenta te provocar. Há uma cena que se repete todos os dias. Alguém preso no trânsito, amaldiçoando o atraso. Outro remoendo o passado que não pode mais mudar. E tantos outros tentando forçar a vida a seguir o roteiro que imaginaram. É curioso perceber como gastamos tanto da nossa energia tentando controlar o que nunca esteve ao nosso alcance. Essa luta invisível é o que o estoicismo chama de a raiz do sofrimento humano. A resistência ao que simplesmente é. Aceitar as coisas como são não significa ser passivo, mas entender que existem fronteiras entre o que você pode influenciar e o que precisa permitir. Marco Aurélio dizia: ame o que lhe acontece, porque foi tecido pela natureza. Essa frase, à primeira vista, soa impossível. Afinal, quem amaria um revés, uma perda, uma decepção? Mas a sabedoria está no sentido oculto. Amar não o sofrimento em si, mas a oportunidade de crescer contida nele. É reconhecer que há algo além do controle humano e que, ao cooperar com a realidade em vez de combatê-la, a vida flui com menos atrito. A resistência é exaustiva. Quando você insiste que as pessoas ajam como quer, que o tempo siga o seu ritmo, que o passado volte, acaba se desgastando contra um muro que não se move. A cada tentativa de impor sua vontade sobre o inevitável, perde um pouco da paz, como quem tenta conter o mar com as mãos. Aceitar é abrir os dedos e permitir que a água passe, sabendo que o oceano não se domina, apenas se navega. O estoicismo ensina que há dois campos de batalha: o externo, que quase nunca podemos vencer, e o interno, onde todas as vitórias são possíveis. E é nesse segundo que a transformação começa. Quando você aceita, não está desistindo, está redirecionando forças. Em vez de lutar contra o vento, ajusta as velas. Em vez de lamentar o que não pode mudar,
Busca o que ainda pode fazer agora. A aceitação devolve a energia que o apego havia tomado. Pense em quantas vezes o sofrimento não veio do acontecimento, mas da insistência em querer que ele fosse diferente. Não foi a perda em si que te feriu, foi o desejo de que ela nunca tivesse ocorrido. Não foi o erro que te derrubou, mas a culpa repetida que o manteve vivo dentro de você. Quando você aprende a aceitar, o peso muda de lugar. O que antes era resistência, vira compreensão. O que antes era dor, vira sabedoria. Aceitar o que não controla é um ato de coragem. É admitir que a vida segue o próprio ritmo e que a serenidade não está em ter domínio sobre tudo, mas em cooperar com o inevitável. É deixar de ser prisioneiro do "por que eu?" e se tornar autor do "o que posso fazer agora?". A partir desse momento, até os dias difíceis se tornam mestres, porque quem aprende a dizer "é assim" com serenidade, encontra um tipo de liberdade que nenhuma tempestade pode roubar. A mente é como uma casa, e todos os dias você decide quem entra pela porta, mas a maioria das pessoas vive com essa porta escancarada, permitindo que o mundo despeje lá dentro qualquer coisa: medo, comparação, ansiedade, notícias ruins, opiniões alheias, ruídos digitais, e depois não entendem por que a cabeça vive cheia, o coração inquieto e a alma cansada. O estoicismo ensina que a paz não se perde de repente. Ela é invadida, pouco a pouco, por aquilo que deixamos entrar. Vivemos em um tempo em que as distrações são vendidas como descanso e a pressa disfarçada de produtividade. O resultado é uma mente constantemente bombardeada por estímulos, incapaz de silenciar. É como tentar ouvir uma melodia suave no meio de um estádio lotado. Impossível. Epicteto dizia que o homem livre é aquele que domina seus pensamentos. E dominar não é censurar, mas escolher conscientemente o que merece permanecer. Tudo o que você alimenta dentro de si cresce. Se cultiva preocupação, colhe angústia. Se semeia gratidão, colhe calma. A diferença entre uma mente tranquila e uma mente atormentada não está nas circunstâncias externas, mas na qualidade dos pensamentos que você nutre. Marco Aurélio dizia: "A vida de um homem é o que os seus pensamentos fazem dela." Essa frase é quase uma lei natural. E quanto mais cedo você entende isso, mais cedo aprende a filtrar. Pense em como você cuida do corpo. Não come qualquer coisa, porque sabe que aquilo te afeta. Mas com a mente, quase ninguém tem esse cuidado. Abre as redes sociais logo ao acordar, se enche de comparações e julgamentos, e já começa o dia cansado de ser quem é. O estoicismo te convida a fazer o oposto. Antes de olhar para fora, olhe para dentro. Escolha um pensamento, uma ideia, uma verdade que queira cultivar naquele dia e volte a ela sempre que o ruído tentar te distrair. É um treino simples, mas transformador. A mente é como um jardim. Se você não planta o que quer, crescerá o que vier com o vento. A vigilância mental não é rigidez, é cuidado com o próprio mundo interno. É lembrar que não são as coisas externas que destroem a paz, mas a permissão que damos para que elas façam morada em nós. Quando você observa seus pensamentos à distância, descobre algo libertador. Você não é o que pensa, você é quem escolhe o que pensar. Então, todas as manhãs, antes de se lançar no caos do dia, pergunte a si mesmo: o que eu quero permitir na minha mente hoje? Essa pergunta simples é uma chave, porque quem guarda bem a porta da mente, guarda também a serenidade. E o mundo pode até gritar lá fora, mas dentro há silêncio. Vivemos numa era em que o ruído é confundido com importância. As pessoas acreditam que quanto mais ocupadas estiverem, mais valor têm. Mas o que o estoicismo nos lembra é justamente o oposto. Quanto mais você corre, menos você vive. É fácil se perder na correria e achar que produtividade é sinônimo de propósito, quando, na verdade, o excesso de tarefas é apenas uma forma moderna de fuga. Fugimos do silêncio, da reflexão, da presença. E nesse desespero de fazer tudo, deixamos de estar inteiros em qualquer coisa. Sêneca já alertava: não é que tenhamos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Essa frase corta fundo, porque mostra o quanto nos tornamos prisioneiros da pressa. Passamos o dia inteiro tentando alcançar algo,
um status, um resultado, um reconhecimento, e à noite, o que sobra é só exaustão. O corpo está cansado, a mente inquieta e a alma vazia. O estoico olha para isso e entende. Não é a falta de tempo que destrói a paz, é o uso errado dele. Fazer menos não é preguiça, é sabedoria. É escolher o essencial e descartar o resto. É comer em silêncio, sem o celular te arrastando para outro mundo. É conversar com alguém, olhando nos olhos, sem pensar na próxima notificação. É trabalhar de forma concentrada, sem abrir 1000 abas mentais. Cada vez que você faz algo com presença, transforma o simples em sagrado. A ação deixa de ser automática e passa a ser consciente. E é nesse estado que nasce a serenidade. Não no fazer mais, mas no viver com intenção. A modernidade transformou a pressa em virtude, mas o preço disso é alto. Ansiedade, distração e a sensação constante de estar atrasado para a própria vida. Quando você decide desacelerar, o mundo vai tentar te convencer de que está ficando para trás. Mas é justamente nesse momento que você começa a se adiantar. Porque enquanto todos estão ocupados em parecer produtivos, você está ocupado em estar presente. Experimente fazer um teste simples. Reduza pela metade as coisas que você tenta fazer em um dia e perceba como o seu corpo respira melhor, como a mente clareia e como a alma agradece. A calma não aparece quando tudo termina, mas quando você entende que nem tudo precisa ser feito. E isso é libertador. Fazer menos com intenção é um ato de rebeldia contra um mundo que te cobra aceleração. É olhar para o relógio e decidir que por um instante ele não manda em você. É redescobrir o prazer de estar no agora, sem pressa, sem culpa, sem comparação. Porque a vida não se mede em quantas tarefas você conclui, mas em quantos momentos você realmente esteve ali. E essa é a essência da lição estoica. A paz não está em fazer mais, mas em fazer o que importa, de corpo, mente e alma presentes. Todo mundo quer uma vida tranquila, mas poucos entendem que a verdadeira calma nasce no meio da dificuldade. Uma mente forte não se constrói quando tudo dá certo, e sim quando o caos chega e você escolhe permanecer sereno. O estoicismo ensina que fugir do desconforto é o mesmo que enfraquecer o espírito, porque toda vez que você evita a dor, a frustração ou o esforço, está dizendo à sua mente que não é capaz de lidar com eles. E uma mente que acredita nisso torna-se refém das circunstâncias. Os antigos sábios sabiam disso. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, treinava a si mesmo na adversidade. Sêneca dormia em superfícies simples, mesmo podendo ter luxo, apenas para lembrar que o conforto não é necessidade, mas escolha. Esses gestos não eram punições, mas exercícios de liberdade. Porque quem se acostuma a suportar o desconforto voluntário não se abala quando ele vem sem aviso. O corpo pode estremecer, mas o espírito permanece firme. Hoje vivemos o contrário. Um mundo obcecado por atalhos, recompensas instantâneas e prazer imediato. A menor frustração já é vista como catástrofe e a menor espera como tortura. Fugimos do silêncio com fones de ouvido, da solidão com redes sociais, do esforço com desculpas. Mas o preço dessa fuga é alto. Uma geração cada vez mais sensível ao incômodo e mais distante da verdadeira força interior. O estoicismo propõe o caminho inverso, abraçar o desconforto como mestre. Experimente observar isso na prática. Levantar um pouco mais cedo do que gostaria, fazer exercício mesmo sem vontade, ficar em silêncio em vez de reagir, terminar o que começou, cumprir o prometido. Pequenos atos, mas cada um deles é uma mensagem para a sua mente. Eu posso lidar. E quando a mente entende isso, o medo diminui, a confiança cresce e a serenidade se solidifica. O desconforto, que antes parecia inimigo, se torna aliado, porque ele revela o seu tamanho real. A vida vai testar sua paciência, sua fé e sua força. Não há escapatória, mas quando você encara o desconforto com propósito, nada mais te assusta. Cada dor se transforma em treino, cada desafio em chance de expandir a alma. E é aí que você entende o sentido mais profundo dessa lição estoica. A paz não vem de eliminar o sofrimento, mas de atravessá-lo sem se quebrar. Então,
Da próxima vez que algo doer, em vez de fugir, respire e diga a si mesmo: aqui está a minha academia invisível, porque é assim que os fortes nascem, não dos dias leves, mas das tempestades enfrentadas com calma. Quem aprende a permanecer em paz no desconforto descobre o que os sábios sempre souberam. A serenidade é uma armadura que se forja no fogo. No fim das contas, a paz não é um prêmio que alguém recebe depois de vencer todas as batalhas. É uma decisão silenciosa, renovada todos os dias, às vezes várias vezes no mesmo dia. É acordar e escolher não se deixar levar pelas provocações, não ser arrastado pelo caos, não se perder no ruído do mundo. É compreender que viver em paz não é eliminar os problemas, mas aprender a não ser moldado por eles. Essa é a diferença entre quem sobrevive e quem vive com propósito. O estoicismo ensina que serenidade é prática, não estado. Marco Aurélio, em seus escritos noturnos, revisava o próprio dia, analisava onde havia se irritado, onde havia cedido à pressa, onde havia deixado a emoção falar mais alto. Esse retorno diário ao próprio centro era o segredo da sua força, porque quem volta a si mesmo com frequência nunca se perde por completo. O mundo pode balançar, mas ele não desaba. Nosso tempo, porém, é o oposto desse exercício. Somos bombardeados por opiniões, notícias, distrações e urgências que competem pela nossa atenção. E quando percebemos, passamos o dia inteiro reagindo, sem ter parado, nem por um minuto para perguntar o que realmente importa agora. Essa ausência de pausa é o que rouba a alma em silêncio. E é por isso que a paz precisa ser um ato de escolha consciente. Escolher a paz é escolher o silêncio em vez da resposta atravessada. É escolher respirar fundo em vez de discutir. É escolher observar em vez de julgar. É dizer não ao que te puxa para baixo sem culpa, e sim ao que preserva a sua clareza. E não se engane, essa escolha é difícil, porque o mundo inteiro tenta te convencer de que ter razão é mais importante do que ter tranquilidade. Mas quem entende a filosofia dos sábios sabe que a verdadeira vitória é preservar o que nenhum ataque pode tomar, o seu equilíbrio. A serenidade não é algo que você conquista e guarda numa caixa. Ela é viva, precisa ser alimentada. A cada manhã, quando abre os olhos, a vida te oferece duas opções: reagir como todos ou responder como quem aprendeu. E é nessa escolha, repetida com disciplina, que você constrói uma mente inabalável, porque nada externo tem poder sobre quem já se decidiu por dentro. Então, antes de encerrar o dia, faça como os antigos faziam. Volte a si mesmo. Pergunte-se onde perdeu a calma e onde a manteve. E, independentemente da resposta, escolha recomeçar, porque a paz não é um destino distante, é um caminho que se pisa a cada instante. E quem aprende a escolher a paz diariamente não vive menos intensamente, vive melhor, mais inteiro e, finalmente, livre. Se você chegou até aqui, parabéns. Poucas pessoas têm a disciplina e a disposição de ir até o fim de um conteúdo que fala de autodomínio, reflexão e transformação interior. Isso mostra que você está num caminho diferente, o caminho de quem busca sabedoria, equilíbrio e crescimento intelectual. Enquanto muitos ainda vivem reagindo ao mundo, você está aprendendo a governar o seu próprio interior. E essa é uma conquista imensa. Se quiser aprofundar ainda mais o seu entendimento sobre o estoicismo e aplicar esses princípios de forma prática na sua rotina, eu te convido a conhecer o meu livro Princípios Fundamentais do Estoicismo, que está disponível na descrição deste vídeo. Nele você vai encontrar reflexões, exercícios e conceitos fundamentais que expandem tudo o que falamos aqui. Um verdadeiro guia para quem quer dominar a mente e viver com serenidade mesmo em tempos caóticos. Agora, eu quero te ouvir. Me conta aqui nos comentários o que mais te marcou neste vídeo. E se você não souber o que escrever, deixe apenas a palavra gratidão, para que eu saiba que você ficou até o fim e faz parte desse grupo de pessoas que realmente busca evoluir. Aproveita também para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você continua recebendo mensagens edificantes e reflexões profundas que fortalecem a sua mente e sua alma. E se você quiser apoiar de forma mais direta o nosso trabalho,
considere se tornar um patrocinador deste conteúdo. Basta clicar no botão Seja Membro aqui embaixo e conferir as condições e vantagens exclusivas para quem caminha conosco nessa jornada de crescimento. E antes de ir, não esqueça, deixamos 2 vídeos recomendados aqui ao final que vão expandir ainda mais a sua visão sobre o estoicismo e sobre como alcançar uma vida com propósito e clareza. Assista a eles porque cada novo conhecimento é um passo a mais rumo à sua melhor versão. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, e lembre-se, a paz não é encontrada, é escolhida.